Olá, bem-vindo ao nosso canal Conf. No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade na série de contabilidade básica. E eu acho muito importante a gente tratar de um assunto que é o regime de caixa versus o regime de competência. Bem, o que é isso? É muito importante a gente esclarecer isso, porque isso é fruto de bastante confusão, tanto por parte de acadêmicos, como por parte, muitas vezes, de profissionais que acabam misturando um pouquinho fisco, contabilidade fiscal ou registros fiscais com a contabilidade societária, a contabilidade tradicional. Então, essa confusão gerada é em função das leis fiscais. Então, é muito importante que a gente entenda que contabilidade, segundo as normas brasileiras de contabilidade, ela deve escriturar todos os seus registros pelo regime chamado regime de competência. Então, atenção, para a contabilidade societária oficial não existe regime de caixa, ou seja, eu não devo escriturar as minhas contas à medida que eu receba ou à medida que eu pague. Então, isso não é um fator determinante para a contabilidade. Para fins fiscais, o fisco permite, em alguns casos, em alguns regimes tributários, que eu adote o regime de caixa para apuração de impostos. Então, qual é o correto, na verdade? Bem, o correto é que eu faça a escrituração contábil toda pelo regime de competência, que já nós vamos explicar o que é, e depois, em livro à parte, faça uma apuração fiscal para determinar a base de cálculo dos tributos que são permitidos serem calculados com base no regime de caixa. Então, caixa é apenas para fins fiscais, competência apenas para fins contábeis. Bom, existem situações que para fins fiscais também usa-se o regime de competência. Então, competência e caixa para fins fiscais, competência exclusivamente para fins contábeis. E afinal de contas, o que é isso? O que é um regime de caixa? O que é um regime de competência? Bem, o regime de caixa é aquele onde eu reconheço as minhas receitas e as minhas despesas quando eu recebo efetivamente o recurso financeiro ou quando eu desembolso o recurso financeiro. Então, imagine que eu vendi algo para alguém, a minha loja vendeu algo para alguém e ela, então, recebeu o dinheiro à vista. Nesse caso, eu contabilizo uma receita. Se eu não recebesse esse dinheiro à vista, se ele fosse recebido depois, eu, para fins fiscais, poderia não reconhecer como receita. O que isso implica? Implica que ele não incide na base de cálculo de alguns tributos. Portanto, o regime de caixa só reconhece receita, só reconhece despesa quando efetivamente recebido ou pago. Veja que isso não é um regime adequado para fins contábeis. Por quê? Esse exemplo que eu dei. Eu entreguei a mercadoria, eu vendi, entreguei a mercadoria e eu só não recebi. E não recebi por quê? Porque eu dei uma condição comercial para o meu cliente para ele pagar depois. Mas, de fato, eu já entreguei a mercadoria para ele. Ele já deve para mim. Se eu usasse a lógica do regime de caixa, na minha contabilidade não tem registro nenhum. Ora, como não? Saiu mercadoria do meu estoque, eu entreguei para o cliente e eu passei a ter direito de receber. Eu tenho que reconhecer uma conta chamada clientes ou duplicatas a receber. Então veja, ao usar o regime de caixa, ele distorce a realidade econômica da empresa, porque ele não reconhece elementos que já são de fato e de direito pertencentes à empresa. Agora, o regime de competência é exatamente o contrário. Eu reconheço receitas e despesa no momento que elas acontecem, então no momento que elas ocorrem ou que elas incorrem. Vamos dar um exemplo simples, esse mesmo da loja. Ora, eu entreguei a mercadoria para o meu cliente que está ali no balcão. Ele levou a mercadoria embora, deu o aceite, vai pagar daqui 30 dias. Eu já fiz a minha parte, entreguei a mercadoria, ele levou.
não entrou dinheiro, mas eu já tenho o direito de receber. Portanto, eu reconheço uma receita. Receita de vendas, como crédito, e debito uma conta de clientes ou duplicatas a receber. Então, esse é o exemplo de uma receita. Vamos dar um exemplo de uma despesa. Meu funcionário aí trabalhou o mês inteiro para mim, só que ele recebe só no 5º dia útil do mês seguinte. Se eu usasse o regime de caixa, na prática, eu nunca reconheceria a despesa de salário do funcionário dentro do mês. Eu só reconheceria quando eu pago o salário no 5º dia útil. Imagine que a empresa fechou um balanço no mês de janeiro. Ela não teria informação da despesa do salário dos funcionários. Quer dizer, então fica distorcido. No regime de competência, o funcionário trabalhou o mês inteiro para a minha empresa, portanto, no último dia do mês, eu reconheço despesa de salário, porque eu já tenho uma obrigação com o funcionário, eu vou ter que pagar, ele já trabalhou, e reconheço um passivo, uma dívida, salários a pagar. Então, é por isso que nós não podemos misturar as situações. Para a contabilidade societária, onde eu reconheço tudo aquilo que ocorre na minha empresa, eu uso um regime de competência exclusivamente. Para fins fiscais, para fins de apuração de imposto, é permitido que eu tenha um reconhecimento por caixa ou por competência. Quer dizer, depende da regra fiscal. Mas lembre-se que para a contabilidade, o regime é exclusivamente competência. Bem, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você ficou com dúvidas ainda sobre o regime de caixa e de competência, escreva para nós. Nós procuramos explicar ou faremos novos vídeos com mais detalhamento dessas explicações. E não esqueça de inscrever-se aí no nosso canal para continuar recebendo a notificação dos nossos vídeos. Ative o sininho e até a próxima.